Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre climatério e depressão, já que tem muita gente que sequer percebe que quando entra na menopausa, ou melhor, quando está na fase do climatério, que é aquela fase antes da gente entrar na menopausa, aquela fase de transição em que eu ainda não parei de menstruar, mas também não tá normal, a gente começa a ficar com algumas diferenças no corpo. E uma das diferenças pode ser desenvolver depressão. Ou para aquelas que já têm depressão, mulheres que já são deprimidas e já têm esse diagnóstico, pode inclusive piorar. A depressão, ela é uma doença muito comum no mundo inteiro. Mas, em geral, ela tende a ser mais prevalente nas mulheres. Existe o dobro de chance de você, como mulher, ter depressão. Isso porque o estrogênio, que é o hormônio que a gente produz, ele atinge também o cérebro. E a falta dele nessa fase do climatério, ela pode fazer com que a gente tenha, sim, desenvolva a depressão. As mulheres, elas tendem a ter algumas fases com mais chance de ter depressão. Isso por conta não só das questões físicas, né? Não é só a questão hormonal que conta, mas também por conta das questões culturais. Então, mulheres, por exemplo, que estão na fase de pós-parto, elas podem desenvolver o baby blues ou a depressão pós-parto, com uma associação de alteração hormonal. Então, houve o parto, teve uma mudança monstruosa no seu corpo, os hormônios estão todos bagunçados, e embora existam hormônios de felicidade, né, a gente tem aquela explosão de ocitocina, de prolactina, coisas acontecendo no nosso corpo, mas também existe uma diminuição de estrogênio que tá super alto na gestação. Além disso, com todas as cobranças que existem, como é uma mãe, como deve ser uma mãe, como é uma mãe ideal, o que uma mãe tem que fazer, a privação do sono, aquelas inseguranças muitas vezes que acontecem principalmente no primeiro bebê, de como cuidar, como fazer, tudo isso pode contar para que você desenvolva depressão nesse período de pós-parto. Quando a gente tá menstruando naquela fase próxima da menstruação, antes da menstruação, que é a questão da famosa TPM, né, o transtorno disfórico pré-menstrual, existem algumas mulheres que não ficam irritadas, elas tendem a ficar mais deprimidas, mais quietas, mais reclusas. Parte também por conta dessa queda de hormônio que vem, né, com esse período pré-menstrual. E o climatério e menopausa também. Então, existe essa queda, mas existe também aquele mundo de fatores socioculturais que vão interferir. Os filhos que estão indo embora, a questão do envelhecimento, da mulher se enxergar envelhecendo, e não é mais aquela mulher que era desejada como antes, que tem aquele corpo que chamava atenção como chamava antes, as limitações em relação à própria questão física mesmo, de fôlego, de ânimo, o desejo sexual que pode diminuir, as cobranças muitas vezes podem vir do parceiro ou da parceira em relação a isso, que você não tá mais com tanto desejo como você sentia antes, ou que o sexo já não é mais prazeroso como era antes, porque você sente dor, porque você tá ressecada, não tá legal, né? Então, aposentadoria para algumas, né? Aquela mulher que é muito produtiva, que trabalha, que sai, que é independente, que faz um monte de coisa, de repente tem aquele choque de, poxa, agora eu estou em casa, agora eu tô numa outra fase, o que eu vou fazer agora? Enfim, são diversos fatores que podem atuar para que a gente desenvolva a depressão. Quando eu tô na menopausa e desenvolvo depressão, isso significa que eu tenho que fazer reposição hormonal, que isso vai melhorar? Depende muito do caso. Em alguns casos, melhora sim. Fazer a terapia de reposição hormonal, então eu colocar aquele hormônio que eu não estou mais produzindo, pode me ajudar. Essa terapia, ela pode ser via oral, ela pode ser transdérmica, ela pode ser subcutânea com implantes, tem um monte de formas de fazer essa reposição hormonal. E aí, à medida que o estrogênio vai ficando num nível mais fisiológico, que ele
é reposto, esse tchutchu que dá no cérebro com a falta dele, ele tende a melhorar. Até porque outros fatores também podem melhorar. Então, aquele calor todo que eu sinto, a falta de sono, a irritabilidade, tudo isso tende a melhorar com a reposição hormonal. E eu posso ter uma melhora da depressão também, simplesmente pelo fato de eu fazer a terapia. Mas ela não é um remédio para todo mundo. Existem algumas mulheres que não vão melhorar só com a terapia de reposição hormonal. E aí é preciso pensar em outras coisas. E, como eu falei, é uma junção de fatores. Então, sim, existem as questões hormonais que podem interferir, mas a gente não pode deixar de avaliar o resto. Como é que tá a vida dessa mulher? Como é que estão os sentimentos dessa mulher? O que que ela tá passando? Isso tudo precisa ser considerado. Então, em muitos casos, pode ser que você tenha que fazer terapia. Pode ser que você precisa dividir essas coisas todas com alguém, repensar os seus valores, repensar a forma como você se vê, seus objetivos, aquilo que você quer, para conseguir sair dessa depressão. E não raro, talvez você tenha sim que usar antidepressivo. Não há problema algum em tomar esse tipo de medicamento, desde que você seja supervisionada. Que exista alguém, um médico capacitado que possa te prescrever esses medicamentos, verificar como é que você está reagindo a eles, até porque são drogas que têm efeitos colaterais, são drogas que podem te fazer mal e que precisam ser monitoradas. A depressão na fase do climatério, ela pode ter cura sim, mas ela precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada. Então, se você tá com esses sentimentos, né, de vazio, de tristeza, dificuldade de concentração, de repente choro fácil, dificuldade para dormir, ou aquela vontade de comer que não passa e fica com aquela gula, aquela fome toda, que não é fome, né? Aquela necessidade de ingerir alguma coisa, procure seu ginecologista, faça exames, tente verificar se de repente você não está desenvolvendo uma depressão nessa fase do climatério. Não precisa chegar na menopausa, quer dizer, eu não preciso ter parado de menstruar para que esse tipo de problema possa acontecer. Muitas vezes ele acontece antes. Então, não deixe, não negligencie seus sintomas, não negligencie seus sentimentos. Não tá bom? Tô cheia de dúvida, tô com um problema que talvez eu precise resolver? Procure atendimento médico, fale com seu ginecologista. Se você quiser conversar, tirar uma dúvida, falar da sua história, vai ser um prazer poder te ouvir. Hoje a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo.